Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição bíblica. Na semana passada, iniciamos uma nova série denominada Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis. Sabendo da importância desse tema, peço para você compartilhar o link desse vídeo para os seus amigos, as páginas que você participa, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também sejam abençoadas, ok? Conto com vocês aí que compartilhem aí o link desse vídeo, tá bom? Vamos lá? O tema de hoje é como conhecer as seitas e as heresias. É perceptível nas Escrituras que um dos sinais que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é o falso ensino. Então vão aparecer falsos mestres, vão aparecer pessoas iludindo, fazendo promessas que Deus não prometeu. E isso é muito perigoso. Mas a Bíblia fala que vai acontecer. E com isso, muitas pessoas elas vão acabar se desviando da fé. Outras que nunca fizeram parte de uma igreja, de uma comunidade, por causa do falso ensino, não vão nem querer participar de uma comunidade cristã, nem conhecer a Cristo. É perigoso isso. Então, esses caras vão aparecer aí, prometendo muita coisa, vão querer criar facções, grupos, para poder ter a sua própria igreja, porque acredita de uma forma. Então é muito perigoso isso. A baliza, a base de toda a igreja se denomina como a Bíblia Sagrada como autoridade de fé e prática. Por um outro lado, existem denominações que acabam colocando ali livros de pé de igualdade com as Escrituras, que está o perigo. E também acabam enxergando textos e interpretando textos fora de um contexto para um pretexto na qual vai satisfazer a sua própria vontade. São os perigos. Por isso que é importante nós analisarmos um pouquinho o tema de hoje. É por isso que é importante nós acompanharmos essa série aqui, que vai falar sobre a apologética, a defesa da fé cristã. A lição de hoje nós iremos trabalhar em 4 tópicos. Vamos ver eles. O primeiro, a definição de seitas e heresias. Segundo, a caracterização de seitas e heresias. O surgimento de seitas e heresias. E por fim, a atualidade de seitas e heresias. Vamos então ao primeiro tópico, a definição de seitas e heresias. A palavra seita, ou seitas e heresias, elas têm o mesmo significado nas Escrituras Sagradas. A palavra grega para elas é airesis, que tem um sentido de grupo, facção. Quando a Bíblia ela foi traduzida para o Novo Testamento, especificamente foi traduzido para o latim, a palavra secta vem de seita. Então, airesis foi interpretado como secta, então entendemos como seita, ok? Então, nesse sentido, a seita e heresia ela pode ser interpretada aqui como um pensamento neutro ou então pejorativo. Quando nós falamos assim, no sentido neutro, significa dizer assim, olha, é apenas um grupo de pessoas que têm uma convicção. Como a Bíblia denomina a seita dos fariseus, a seita dos saduceus. Como até os cristãos, quando perseguidos, os seus opositores os chamam de seita. Por quê? Porque é um grupo de pessoas com uma ideia, com um pensamento. Agora, no sentido pejorativo, Paulo vai usar ali o sentido de classificando como facção ou partidos, que é uma obra da carne. Então, para o apóstolo Paulo, esse grupo surge no sentido de ter pensamentos equivocados das Escrituras Sagradas e destoantes do Evangelho. Então, para Paulo, essas pessoas vão aparecer, vão criar seus grupos, suas facções,
vão ter suas próprias interpretações das escrituras e estarão iludindo outras pessoas, enganando outras pessoas com esse pensamento equivocado. E pasmem, viu? E pessoas vão segui-las. Vão segui-las. Aí que está o grande perigo. Uma outra caracterização, melhor, até que tem uma definição interessante aqui na lição bíblica que vai falar assim, ó: seita é um grupo de pessoas que determinada facção religiosa e heresias são os ensinos antibíblicos de tal grupo. Então está aí uma definição muito clara do que significa seitas e heresias. O segundo tópico, ele vai falar sobre a caracterização de seitas e heresias. E para explicar esse item aqui, para ponderar esse item, nós vamos usar aqui um método operacional de matemática, ok? Nós vamos usar aqui a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A primeira operação é a adição. Esse grupo de seitas e heresias, eles não têm apenas a Bíblia Sagrada como fonte de autoridade sobre a vida deles. Então eles entendem que a Bíblia tem autoridade, mas não somente ela tem autoridade. Outros livros, de repente aí igrejas foram formadas com sonhos, e esses caras que sonharam acabaram escrevendo livros, e as igrejas que surgiram desses pensamentos acabaram entendendo que esses livros têm a mesma autoridade que as escrituras sagradas. Então eles acabam adicionando novos livros e dando autoridade para eles, né? Como se pudesse dar autoridade para esses livros também. É um perigo muito grande. É a subtração. Algumas seitas, elas acabam tentando desvirtuar a divindade de Jesus Cristo. Como nós bem sabemos, Jesus ele é plenamente humano, foi plenamente humano e é plenamente Deus. Jesus é divino. Nós cremos na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existem alguns pensamentos muito equivocados que negam a divindade e a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra operação é a multiplicação. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas são salvas. A ideia aqui é de que não é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então eles entendem que existem outros meios, né? Existem outras formas, outros atalhos, e entendem que pode se achegar a Deus sem Jesus Cristo. É um pensamento muito equivocado isso também. A quarta operação é a divisão. Grupos sectários dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização é o mesmo que desobedecer a Deus. Bom, nós sabemos que Deus é perfeito. A organização religiosa, a igreja, ela é humana e ela é falha e é limitada. A religião, na realidade, é um instrumento de Deus para que aproximar o homem até Cristo, e Cristo é o intermediador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento de que, olha, eu não preciso ir para a igreja porque eu sirvo a Deus em casa, né? Eu não preciso estar ligado a uma religião. Isso está equivocado, porque é dentro da religião que está Jesus Cristo. Dentro da religião. Jesus está dentro da religião. Está ali, no nosso meio. E a importância de fazer parte de uma comunidade congregar, ela é clara na Bíblia Sagrada. Mas aí tem uns caras que vão aparecer e vão falar que não precisa congregar. Outros vão criar situações para que hajam problemas dentro da igreja e para criar argumentos de que não vai continuar congregando ali mais. Então tudo isso, as seitas, as heresias, elas acabam colaborando para esse tipo de pensamento. Então tomem bastante cuidado, porque a ideia aqui de divisão é essa mesmo, de causar problemas, de causar empecilhos, de dar trabalho mesmo. Então tomemos muito cuidado com isso. Vamos então ao terceiro tópico. O surgimento de seitas e heresias.
na história cristã é muito perceptível, né? Até na Bíblia Sagrada, desde o Novo Testamento ali, um desses pilares fortes na história cristã é o gnosticismo, que defende que o corpo é uma prisão. O corpo é uma prisão, então ele precisa se libertar para depois ficar livre, indo contra a encarnação de Jesus, né? E também contra a divindade, mas especificamente contra a encarnação de Jesus. É um pensamento muito equivocado. Paulo chama as doutrinas gnósticas de pensamentos, doutrinas de demônios. Judas, irmão do Senhor, disse que transformavam a graça do Senhor em libertinagem. Olha só, o quanto o pensamento gnóstico deu trabalho para os apóstolos no primeiro século. Tem um outro tema muito forte, um pensamento que ocorreu também na história cristã, com Ário, que era um presbítero da igreja. Ele começou então ali a dizer que ele até defendia Cristo, né? Defendia Cristo. Por outro lado, ele entendia que Cristo era apenas uma criatura, mas não um Deus eterno. Então ele não defendia a ideia da divindade do nosso Senhor. E 325 esse tema foi debatido e foi abolido, né, pela igreja como heresia, o pensamento diário. Vamos então ao quarto tópico. A atualidade de seitas e heresias. Hoje existem seitas e heresias aí, né, como até mencionei no início, na introdução, falando sobre esse tema. E vamos a algumas delas aqui que a lição ela nos aponta. Em primeiro lugar, nós temos os Mormons, que em sua regra de fé afirmam crer na Bíblia, desde que traduzida corretamente, e professam que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Bom, qual é o pensamento dos Mormons? Então, eles entendem que a Bíblia é a regra de fé em prática, mas é a Bíblia que eles traduziram. Tá? Então eles traduzem a Bíblia e eles utilizam essa Bíblia como regra de fé em prática. E eles têm também um livro chamado O Livro dos Mormons, na qual abordam de que esse mesmo livro ele está de pé em igualdade com a Bíblia Sagrada. Então, no nosso entendimento, é uma igreja, ou melhor, é uma seita que prega heresia. Tá? Que prega um engano. E eles entendem que a humanidade pode ser salva por obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. Eles entendem que a graça do Senhor Jesus Cristo não é suficiente. Tá? Que é necessário as obras para ser salvo. Então também que é um pensamento muito equivocado quando se trata desse tema. Em segundo lugar aqui, as testemunhas de Jeová. Eles herdaram os pensamentos de diário aqui. Não creem na Trindade, Jesus é um Deus e ocupa posição elevada entre as criaturas e Jeová. O Espírito Santo, por sua vez, é uma força e não uma pessoa. Então, para eles, eles respeitam Jesus Cristo, mas entendem que é apenas uma criatura ali, uma criatura elevada, é um pouco melhor que os seres humanos, né? Esse é o pensamento deles, e que o Espírito Santo é como se fosse uma energia elétrica, sabe? Quando você precisa dela, você vai lá, coloca a tomada e sai energia, é isso que pensam os testemunhos de Jeová sobre o Espírito Santo. E eles possuem uma Bíblia Sagrada, como até mencionei, uma Bíblia Sagrada traduzida por eles mesmo e na qual eles colocam de pé igualdade. É a tradução do Novo Mundo, da qual eles utilizam. Em terceiro lugar, tem uma outra igreja, que é a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, elas entendem que a Bíblia Sagrada ela tem autoridade, entendem também que a tradição católica ela está em pé em igualdade com as Escrituras. Principalmente a infalibilidade papal, né? Chegam a dizer que o Papa tem a mesma autoridade que as próprias Escrituras. Então a fala dele tem tanto poder como a Bíblia Sagrada. Então um pensamento assim muito complicado,
Na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele protestou quanto à questão da Igreja Católica, posteriormente a essa ação de Lutero, no ano de 1546, o Papa Paulo III, ele condenou a doutrina da justificação da fé que havia sido pregada por Lutero e defendida por Lutero, de que o homem ele é salvo pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E nós temos também uma outra que é muito conhecida, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Da mesma forma, eles acreditam, por mais que tenham doutrinas ali muito peculiares e até parecida com aquilo que nós cremos também, mas existem alguns pensamentos muito equivocados. Eles entendem que a Bíblia ela tem autoridade final, mas também eles acabam colocando os livros de Ellen White como divinamente inspirados. Tá? Tem um livro, Santificar o Sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O que ela está dizendo aqui? O que nesse livro diz? De que guardar o sábado é uma exigência para a salvação. E não é. Não é só guardar por guardar, tem um sentido. Tem um sentido a observância do sábado do Senhor. Isso, mais adiante, um momento mais oportuno, podemos detalhar um pouco mais sobre isso. Mas o sábado, nós observamos ele por causa que nós já somos salvos. E entendemos o seu propósito, descansar das nossas obras. Além de comparar aí com as Escrituras, né, com o livro de Ellen White, eles acabam entendendo também que desde o 22 de outubro, Jesus Cristo está intercedendo ali, fazendo um sacrifício expiatório para as pessoas serem salvas. Isso aqui é grave, é muito grave. Nesse pensamento, eles entendem que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Então que Jesus tem que ficar ali ainda, no seu sacrifício, expiando, para que essas pessoas sejam crentes. Ou seja, pessoas sejam salvas. Então, está mais aí um pensamento muito equivocado. Bom, até aqui nós estudamos esses tópicos. Estudamos esses tópicos. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui para nós caminharmos para o fim da nossa lição bíblica. Okay? Defendendo a fé cristã. Frente às seitas heresias atuais, defendamos a fé com seriedade. Aí nós temos que tomar muito cuidado com a tolerância e o relativismo. Porque a gente pode correr o risco de ficar tolerando, tá errado, mas deixa pra lá, não vou ficar me desgastando com isso não vou me envolver com isso não, eu não vou ficar pelejando com isso não. A tolerância é um grande perigo. Nós somos chamados para defender a fé cristã também. Nós pregamos a palavra de Deus, defendendo a verdade. Quando Paulo ministrou a palavra do Senhor lá na Galácia, a igreja de Gálatas, quando ele virou as costas, os judaizantes começaram a ensinar pensamentos muito equivocados, completamente equivocados daquilo que Paulo havia pregado. E Paulo então escreve uma carta que eu denomino como a defesa da fé. Paulo defende ali a fé com veemência. Defende seu apostolado, Paulo ali defende o evangelho, defende da prática da mudança da vida cristã, dizendo que um homem ele tem que deixar de praticar as obras da carne e começar a colocar em prática o fruto do Espírito com suas virtudes espirituais. Então, nós não podemos tolerar o falso ensino, tá? E também, quando eu ponderei sobre o relativismo, eu estou dizendo que o relativismo ele tem a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Isso é uma doutrina de demônio. O relativismo ele tem esse objetivo. Tem esse objetivo de deixar claro ali que a Bíblia está de pé em igualdade com qualquer outro pensamento. Não. A Bíblia Sagrada ela tem a palavra final para a nossa vida, para a nossa história. Ela é as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, o nosso Criador. É Deus, e Deus então deu um manual, que é a Bíblia Sagrada, para como nós vivemos bem aqui nessa terra, de como nós nos relacionarmos com Ele. Então, defenda a fé cristã com seriedade.
leve isso a sério, não é brincadeira. Tomemos bastante cuidado. Por fim, uma outra aplicação aqui, defendamos a fé com dedicação, além de seriedade, também com dedicação. Judas capítulo 1, verso 3 diz assim: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Então a ideia aqui de Judas é de que a palavra batalhar lembra guerra, né? Lembra luta, lembra agonizar, lembra usar todas as forças de ir até o final. Não é isso? Essa é a ideia de um guerreiro no campo de batalha. Então ele tem sua fé, sua convicção, e ele vai até o final. Ele não desiste, ele batalha. Se precisar morrer por aquilo, ele morre. Então esse texto aqui nos mostra isso, de que nós precisamos nos dedicarmos na defesa da fé cristã. Nós precisamos batalhar, né? Nós precisamos às vezes agonizar mesmo em dizer a verdade, em ensinar a palavra de Deus, em instruir a palavra de Deus. E lógico que os opositores vão aparecer, aqui, as seitas estão aí, os falsos ensinos estão aí, mas nós precisamos manter firmes, né? Além da seriedade e fazer com dedicação. Se você dentro da sua casa, você vê que está havendo um ensino enganoso, um ensino errado, você não pode aceitar aquilo, né? Lógico que as armas que nós usamos, elas são espirituais. A apologética vem nessa ideia de você defender a fé, mas também defender com base nas escrituras, né? De orientar biblicamente, orar pela pessoa. Então, tomemos muito cuidado com isso, tá? Indo aqui já para o nosso desafio apologético, eu quero dizer para vocês, tomem muito cuidado. Essa lição de hoje, ela vem para abrir os nossos olhos. Tomem cuidado com esses ensinos falsos, esses ensinos fast food, muito fáceis, tá muito ali, muito agradável, sabe? Então, tomem cuidado, porque estão prometendo muita coisa que não está no coração de Deus. E com isso, corremos o grande risco de às vezes estar ali na verdade, de estarmos na verdade, buscando sermos um cristão melhor, mas porque apareceu algo mais fácil, podemos dizer assim, a pessoa vai por esse caminho e acaba se desviando da verdade, atendendo até doutrinas de demônios. Quando eu digo doutrina de demônios, eles vão aparecer, não vão aparecer assustadoramente, não vão aparecer causando terror, vão aparecer fácil, né? Vão aparecer agradável aos ouvidos, vão usar palavras muito agradáveis, vão distorcer assim com aquele cuidado, vão mentir com aquele, sabe, de uma forma para agradar os seus ouvidos. Tomem cuidado. Se tem uma coisa que Satanás ele consegue muito bem, é enganar pessoas. Já dera no Éden, o que aconteceu, né? Vamos então ao desafio apologético. Seu desafio para esta semana é orar por aquelas pessoas que você conhece que pertencem a algum movimento sectário. Apesar de não concordarmos com as suas crenças, não devemos nutrir ódio por essas pessoas. Cristo também morreu por elas. A defesa da fé também é um recurso de evangelização. Peça a Deus sabedoria para conversar com essas pessoas a respeito da fé cristã. Deus pode usar você para ajudar alguém a se libertar dos ensinos falsos. Então você com certeza deve conviver com alguém que talvez faz parte de uma seita, que prega heresias. Peça a Deus sabedoria, ora por essa pessoa. Lembra quando eu disse, eu até mencionei que isso é uma questão espiritual. Ora por essa pessoa, interceda por ela, para que Deus possa tirar da sua visão as lentes da obscuridade, para que elas possam enxergar a luz da verdade. Tá bom? Então, interceda. Se possível, faça isso agora, após o término desse estudo, e ministre sobre a vida dessas pessoas. Bom, antes de encerrar aqui, eu quero orar por você. Deus, eu quero agradecer por este momento que o Senhor nos proporcionou de estudo da Tua Palavra, ó Pai.
Quero agradecer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida daqueles que estão participando aqui, interagindo e até orando comigo. Pai, nos livra dos falsos ensinos, nos livra das doutrinas de demônios, Senhor, nos dê discernimento espiritual, Senhor, para compreendermos a essência da verdade e dizermos não para a mentira está por aí, tem pessoas ensinando enganosamente, e que os nossos ouvidos estejam filtrando tudo aquilo que muitas vezes ouvimos, e que o nosso coração jamais, Senhor, venha se desviar da verdade, que possamos permanecer íntegros na Tua presença durante toda a nossa vida, Pai. Nos livra, Senhor, nos livra dos mestres enganosos e dos falsos ensinos. Não queremos compactuar com seitas e heresias. Temos, meu Deus, a Bíblia Sagrada como autoridade final para a nossa fé e para a nossa prática, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado por você que ficou comigo aqui até o final, que entrou depois aí, e que Deus te abençoe, uma ótima semana e até um próximo estudo.